Oi, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu acho que agora vai ser esse bordão mesmo, vai ficar por isso mesmo. E quando eu tiver rouca, eu descubro o que eu faço da minha vida, porque isso é um problema pra Débora do futuro. Enquanto isso, vai ser esse bordão mesmo. Debs, hoje o vídeo é sobre o que? Eu quero que rufam os tambores pra mim, por favor. Mas antes... Nossa, mas esse tambor foi muito rápido. Enfim, mas antes eu quero que você me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês. Não se esqueça de ir lá, me seguir, mandar um direct, porque o que eu recebo de mensagem falando: Debs, como que eu leio Trono de Vidro? Isso mesmo, gente, eu sou apaixonada por essa saga e obviamente não poderia deixar de vir aqui, porque o que eu recebo, novamente falando, o que eu recebo de direct, falando de Trono de Vidro, qual a ordem eu leio, como que eu leio, o início é tão arrastado assim, quais dicas você pode me dar, enfim, hoje é dia pra gente falar tudo de Trono de Vidro. Se prepara que lá vem Débora falando até não aguentar mais. Existem muitas dúvidas acerca de Trono de Vidro, porque afinal, gente, venhamos e convenhamos, são 8 livros. Um conto que é A Lâmina da Assassina, que tá aqui comigo, e o segundo é um POV do Chaol. Eu falava Chaol, porque se tem CH, pra mim é chá. É um personagem que não sou muito fã. E diga-se de passagem que é um livro bem pequeno. São 8 livros, então tem muita história pra se desenrolar. É um mundo fantástico. Tem romance, não tem muito hot, já vou logo dizendo. Eu acho que só tem hot no 7º livro, no 6º, alguma coisa assim. Então dá pra ver que não é um livro que o romance é o principal. Ele é um livro fantasia com romance. A fantasia é muito mais trabalhada do que o romance em si. Mas, porém, entretanto, todavia, não significa que o romance não seja tão envolvente quanto os livros de fantasia por aí. Porque o romance, todos os romances desenvolvidos no decorrer do livro são sensacionais. Tem uma química. Eles têm uma química, meu amor, fora do comum. Então, assim, não significa que não seja romantasia, que o livro não é bom. Só que eu preciso falar pra você, introduzir essa parte pra vocês, porque, gente... A fantasia é muito mais trabalhada. Eu li Trono de Vidro depois de ler a Kotari e diversas outras fantasias. Então, assim, Trono de Vidro é muito diferente se comparado aos próprios livros da Sarah J. Maas ou os outros livros de fantasia que tem por aí. Então, assim, eu preciso deixar esse ponto bem claro. A escrita de Trono de Vidro é totalmente diferente das outras escritas da Sarah, porque foi o primeiro livro que ela escreveu, um dos primeiros, se eu não me engano. Tomara que eu não esteja falando bosta por aí. E sem contar que as outras fantasias são totalmente diferentes, a escrita é diferente. E por isso que tem essas dúvidas, são 8 livros, por onde que eu começo? Enfim, pela ordem cronológica da história, começaria por A Lâmina da Assassina, mas vamos ao que interessa, que é qual ordem eu leio, qual ordem é lançado, qual ordem a escritora recomenda, enfim. Eu vou falar aqui de 2 ordens, que é a ordem cronológica, que começa por A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira de Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer e Trono de Vidro. Qual é a ordem que eu, Débora Detone, li e sempre vou recomendar? E eu já vou explicar o porquê é melhor você ler dessa forma, mas eu não tô te influenciando não, tá bom? Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, A Lâmina da Assassina, Herdeira de Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer e Reino das Cinzas. Preciso explicar pra vocês que nesse final aí tem diversas outras formas de ler. Vou explicar. Tem gente que lê Império de Tempestades com Torre do Alvorecer junto pra entrar em Reino de Cinzas. Eu não funciono com isso. Esse negócio da leitura alternativa, tá lendo 2 livros ao mesmo tempo da mesma história, não dá. Eu vou ler um mais rápido do que o outro, vou abandonar o outro, posso entrar em ressaca. Então, conhecendo a minha pessoa, eu preferi ler desse jeito. Porque o que acontece? O que tá acontecendo em Império de Tempestade tá acontecendo em Torre do Alvorecer, só que em lugares distintos. Então, assim, quando você termina Império de Tempestade, você quer correr pra Reino de Cinzas. E aí eu tenho que parar pra ler Torre do Alvorecer, porque eu não consigo ler dessa forma, mas é uma boa. Tem vários templates na internet dizendo como que você consegue ler os 2 livros ao mesmo tempo, porque eles estão passando no mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Comecei com o Trono de Vidro, justamente porque ler Trono de Vidro é fundamental você não ter recebido nenhum spoiler, porque é sensacional. Mas se você tiver recebido algum spoiler, não tem problema, leia mesmo assim, porque é fantástico.
Só que eu preferi ler por Trono de Vidro, porque se eu começasse com a lâmina, eu leria 2 livros já sabendo do plot. Então, assim, eu queria começar crua mesmo, de toda a história. Eu queria receber todo o plot e ficar... Mas basicamente a personagem principal é a Celaena. Ela tá presa em uma mina de sal porque ela era uma grande assassina. Todo mundo que fazia M ficava nessa mina de sal. Depois de um ano, basicamente, ela foi pega pelo príncipe. E ali foi proposto pros ladrões, os assassinos, aquela coisa toda, participar de uma competição. É uma competição? Eu acredito que seja a palavra correta, seja competição. E essa competição funcionava da seguinte forma. Você tinha que sobreviver até o final. E se você sobrevivesse até o final dessa competição, você seria a assassina do rei e automaticamente você seria livre. Livre, entre aspas, porque ela tinha que ficar a serviço do rei durante 3 anos. Então ela tinha que assassinar tudo que o rei falava que não prestava, ela tinha que fazer o trabalho sujo durante 3 anos para aí sim ser livre. Ou seja, além dessa competição horrorosa, você ainda tem que ficar mais 3 anos servindo o rei. A magia naquele lugar, ela era proibida pelo rei, tá? O rei fez alguma coisa que eu só sei que a magia se extinguiu naquele lugar. E daí, durante o Trono de Vidro... Deixa eu pegar o livrinho aqui, gente. Durante o Trono de Vidro, todo o cenário, toda a história foi se destrinchando, o universo foi sendo desenvolvido. E é óbvio que o primeiro livro é sobre essa competição. Se ela vai sobreviver ou não, se ela vai ser a rainha, a assassina do rei ou não. E obviamente, se tem o segundo livro, é porque ela conseguiu ganhar essa competição. Não, novamente, não é um livro igual às fantasias de agora. É totalmente diferente, a fantasia é muito mais explorada. O primeiro livro não é aquela coisa cheia de descoberta, cheia de coisa louca. Meu Deus, tem muita coisa pra se descobrir, pra onde que vai? Não. O primeiro livro, ele é um livro mais introdutório da história. E talvez você esteja se perguntando agora, depois de eu ter dado toda a ordem, por que não começar com a lâmina da assassina? Primeiro ponto que eu sempre falo nos stories ou no direct respondendo todo mundo é: se você começar a Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, existem personagens em Lâmina da Assassina que são muito importantes para a Herdeira de Fogo, que é o 3º volume, né? É o 3º livro, já que isso aqui é um conto. Então, se você lê isso aqui, lê o primeiro livro, lê o segundo, cara, quando você chegar no 3º volume, que é o 4º livro, você vai se esquecer de muita coisa daqui. Muita coisa que é muito importante pro Herdeira de Fogo. Então, assim, a melhor forma é você começar Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Lâmina da Assassina e Herdeiro de Fogo. Meu irmão, aí o troço é 1000 vezes melhor. Eu juro pra vocês. Até o último momento eu tive esperança. Eu tive esperança disso aqui. Eu tive esperança pelo Sam. Eu tive esperança pela história. Mas, enfim, os personagens, tudo que é introduzido aqui, né, no conto, é muito importante pra Herdeira de Fogo. Então eu recomendo ler antes de Herdeira de Fogo. Você tá me entendendo? É mais fácil. Obviamente a gente sabe que a nossa linda diva Celaena ganhou a competição e ela virou a assassina do rei. As pessoas, elas não gostam muito de como o rei governa naquele lugar. Então, assim, as pessoas começam a se revoltar, porque elas acreditam na lenda. E aí eu vou te passar essa lenda aqui, pega essa história pra você conseguir compreender um pouco mais o desenrolar de toda essa experiência magnífica que é ler Trono de Vidro. O que acontece? Existe uma partezinha no mapa que é Terrassen, tem gente que lê, tem gente que fala de tanto jeito que eu já não sei nem qual é a pronúncia correta. E esse lugar é um lugar muito poderoso. E o que acontece? Há 10 anos atrás, a família, né, o rei, a rainha, todo mundo foi assassinado. Mas as pessoas acreditam que a filha, que é a Aelin, né, a filha, no caso a rainha, né, até porque ela, o pai e a mãe morreu, então automaticamente ela iria ser a rainha, a nova rainha. Todo mundo acredita que a filha do rei e da rainha vai voltar, vai aparecer e vai salvar aquele povo, porque lá tem poder, lá tem magia. E ela tem poder, ela tem magia, ela é o coração de fogo. Você tá conseguindo me entender? Ela é a esperança para aquele povo. Então, tem muita gente que acredita nessa lenda e esse pessoal começa a ficar um pouco rebelde. Diante disso tudo, Celaena, ela tá respondendo muito aos chamados do rei, só que ela começa a observar umas coisas muito esquisitas dentro do palácio, sabe? Dentro daquele troço que ela fica...
começa a ter uns mistérios ali dentro, umas desconfianças de magia, gente com anel preto, gente se comportando de jeitos diferentes, assassinatos misteriosos que ninguém sabe como aconteceu e de forma horrível os assassinatos. Então assim, da onde que saiu? Como que começou? Então a Selena começa a ficar com uma interrogaçãozinha na cabeça e o povo, eu preciso da minha resposta, eu preciso da pessoa que vai ascender, eu preciso da rainha. O mundo coloca a expectativa na ascensão da rainha, que é a Elin, a filha dos 2 reis que estavam mortos. Há 10 anos atrás eles foram assassinados. Quem assassinou? A gente precisa descobrir. Tem muitos mistérios pra você descobrir. Depois do 3º livro, meu amor. Se falar, você acha que toma um rumo e é outro completamente diferente. Fala sério, tem muita coisa pra você descobrir. Eu sei disso, mas eu só quis te introduzir nesse universo maravilhoso que é Trono de Vidro. E o resto, você tem que descobrir lendo. São 8 livros maravilhosos, eu garanto pra vocês que é uma leitura incrível, impecável. A história tem um desenrolar assim... Você acha que toma um rumo e na verdade toma um rumo completamente diferente. Foi muito difícil eu falar dos 3 livros sem comprometer a história, porque eu acho que ler Trono de Vidro precisa dessa magia, precisa desse... O que vai acontecer? E agora? Quem é quem? E qual é a mentira? Qual é o segredo por trás do palácio, do rei? Enfim... Por que a magia foi proibida? O que tá acontecendo? Quem, na verdade, é o vilão? Existe isso também. Então, assim, só dei o gostinho pra vocês começarem a ler Trono de Vidro. Expliquei pra vocês também o porquê que eu prefiro a ordem que eu dei, né? A primeira ordem lá, a sequência. É 1000 vezes melhor do que ler na ordem cronológica, mas eu conheço muitos fãs que falam que ler na ordem cronológica é impecável também. Não tive essa experiência porque eu li daquele jeitinho mesmo, explicando o motivo pra vocês. Pesquisei muito pra saber qual ordem valeria a pena pra mim e eu percebi que se encaixava daquela forma. Precisava ler Trono de Vidro primeiro, Coroa da Meia-Noite, depois Lâmina da Assassina. Não consegui casar o penúltimo livro com Torre do Alvorecer. Eu preferi ler daquele jeitinho mesmo, explicando todos os motivos pra você do porquê que eu preferi daquela forma. E funcionou super pra mim, eu sou apaixonada pela saga. E é isso, o vídeo foi esse, foi só pra te dar um gostinho pra você ler Trono de Vidro e eu tenho certeza que você vai amar. Volta nos comentários e me diz o que você achou da saga Trono de Vidro, porque é sensacional. Segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Mandem sugestões de vídeos, eu já vou gravar o tour pela minha estante que vocês pedem bastante por aqui e na rede vizinha também. É isso, um beijo, até a próxima, tchau!